Bom dia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o desemprego é o principal problema que os portugueses enfrentam. O desemprego gera incerteza, desânimo e sofrimento nas pessoas. O desemprego mina a esperança no futuro. O desemprego põe em causa a sustentabilidade do Estado Social. Perante a dimensão do problema, impõe-se enfrentá-lo com verdade e forte determinação. O Grupo Parlamentar do PSD, ao apresentar hoje o projeto de resolução número 417, pretende contribuir com propostas concretas para o problema do desemprego, mas em particular para os desempregados de longa e muito longa duração, com 45 ou mais anos. Portugal enfrenta uma forte crise económica e social, agravada por uma crise internacional, o que obriga a um esforço redobrado para que a economia cresça e crie empregos. Os últimos dados estatísticos referentes ao primeiro trimestre, publicados pelo Instituto Nacional de Estatística, revelam que existem 819.300 portugueses desempregados. Não dissimulamos os números do desemprego. Não escondemos a verdade aos portugueses. São números que devem preocupar os responsáveis políticos e devem mobilizar toda a sociedade num propósito de resolver a situação existente. Anos de opções erradas dos anteriores governos do PS levaram Portugal a uma situação de pré-falência e a ter que se sujeitar a um programa de ajustamento que se obrigou a cumprir. E o atual governo está a cumprir, com empenho e com determinação, sendo de sublinhar o estoicismo e a serenidade com que os portugueses estão a corresponder a este desafio. Enaltecemos a forma como o Governo, pese embora as enormes dificuldades com que se confronta, assumiu desde o início o combate ao desemprego. Revelando uma forte abertura ao diálogo, acordou com os parceiros sociais um compromisso para o crescimento, competitividade e emprego. Negociou com a Comissão Europeia o cofinanciamento dos recursos do CREN. Procedeu à reforma da legislação laboral com o objetivo de facilitar a criação de emprego. Aprovou e implementou um conjunto de medidas ativas de emprego e formação profissional com a finalidade de combater o desemprego e facilitar a integração ou reintegração profissional das pessoas que se encontram desempregadas, nomeadamente a medida Estímulo 2012, o programa Vida Ativa, o Impulso Jovem, só nesta medida tentando abranger cerca de 90.000 jovens. A medida de incentivo à aceitação de ofertas de emprego que permite a acumulação do subsídio de desemprego com remuneração de trabalho. O Governo assegurou aos casais em que ambos os cônjuges estão desempregados a majoração do apoio financeiro da prestação de desemprego. O Governo está a produzir leis mais amigáveis do investimento e facilitadoras da criação de emprego e já aprovou um conjunto de medidas de financiamento às empresas. O Governo está a agir e a adotar as medidas necessárias. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos conscientes que todas as situações de desemprego são preocupantes, mas a situação do desemprego que se verifica nos trabalhadores com mais de 45 anos é certamente das mais preocupantes. Esta é uma população maioritariamente com qualificações inadequadas ou insuficientes, com tendência a cair no desemprego, tornarem-se desempregados de longa e muito longa duração. Acresce que a população incluída nesta faixa etária tende a assumir diversos encargos sociais, económicos e familiares, que têm de ser, tanto quanto possível, salvaguardados. Perante as dificuldades na reintegração no mercado de trabalho dos desempregados com mais de 45 anos e com o objetivo de contribuir para o ajustamento e melhoria das medidas de combate ao desemprego, recomendamos ao Governo que, entre outras medidas, prossiga o caminho da definição e implementação de medidas ativas de emprego e de qualificação profissional por grupos-alvo, dando agora especial atenção aos desempregados de longa duração com 45 e mais anos para facilitar a sua integração no mercado de trabalho. Defina, em articulação com os parceiros sociais,
medidas a implementar que visem a qualificação escolar e profissional de trabalhadores desempregados de longa e de muito longa duração, com baixa escolaridade e sem qualificação profissional adequada. Promova a articulação de incentivos à inovação e à competitividade das empresas, estimulando setores económicos em crescimento, com incentivos à empregabilidade, nomeadamente para desempregados com 45 e mais anos. Proceda ao ajustamento da frequência de programas de qualificação, quando esta medida se revela adequada para casais em situação de desemprego, considerando sempre a necessidade que estes terão de conciliar aquelas atividades com a vida familiar. A dimensão do problema do desemprego é preocupante, pois por detrás de cada desempregado está um drama pessoal e familiar que respeitamos e tudo faremos para ajudar a ultrapassar o momento difícil que enfrentam. Mas estou convicta que com determinação vamos ser capazes de ultrapassar o enorme problema do desemprego e construir um futuro melhor para todos os portugueses. Tenho dito.